Olá, amores! Feliz Lua Nova em Gêmeos pra gente. A Lua Nova em Gêmeos significa que a gente vai começar um novo ciclo lunar. E esse ciclo lunar está muito voltado para a consciência do nosso poder mental. Então, como eu gosto de fazer aqui, eu vou trazer o mapa da Lua Nova, que é esse aqui. E a gente percebe que a casa 11 do mapa da Lua Nova, do mapa desse ciclo de 28 dias, está super habitada, o que significa que esse momento ele pode ser de muita relevância coletiva. Em termos da gente conseguir dialogar, em termos da gente conseguir entender o poder da nossa mente. Por que eu estou falando de poder mental? Porque os planetas que estão envolvidos na Lua Nova, que são Sol, Lua, naturalmente, e Vênus, vou falar disso também, estão fazendo um trígono com Plutão, que é um planeta que, entre seus temas, pode falar de poder. A Lua é um planeta muito importante aqui para nós, Só que é um astro, não um planeta, Mas ele foi sempre associado ao nosso mecanismo emocional. E Gêmeos é um signo, como eu tenho falado aqui, um signo muito mental, Então, é interessante esse ciclo para a gente compreender as várias dimensões que tem a nossa mente. Uma dessas dimensões é a dimensão da gente entender a força que tem a nossa palavra e a força que tem o nosso pensamento. Esse ciclo é sobre a gente saber ler, sobre a gente saber desenvolver ideias, sobre a gente saber conversar com as pessoas, sobre a gente saber mudar de ideia também. Esses dias eu estava lendo sobre Sagitário, que é o signo oposto e complementar a Gêmeos, e que é um signo interessante também da gente falar, porque Júpiter está envolvido nesse momento. Júpiter acabou de mudar de signo, ficou um tempo anarético, e Júpiter também está participando desse trígono com Plutão. Tem relação com o arquétipo do Sagitário, que é o arquétipo do Centauro. E esse Centauro, ele é metade animal e metade gente. E ele tem relação com a nossa busca espiritual, com a nossa busca por objetivos, Enquanto a energia oposta, que é Gêmeos, é uma energia bastante mental, Júpiter fala dessas buscas, dessa coisa de ir além, talvez até ir além da racionalidade, ir em busca de uma verdade superior, ir em busca de compreender símbolos. E qual que é o rolê desse Centauro, do Sagitário? Ele é metade humano e metade animal. Então ele busca a integração dos instintos e da confiança dele com o intelecto. Ele busca conhecer na matéria qual que é o conhecimento necessário para a evolução. Ele é a própria evolução em arquétipo. Enfim, então esse é o primeiro insight que eu gostaria de trazer, que é um insight referente a gente compreender esse poder mental, a gente compreender o poder do que a gente plasma com o nosso pensamento e com a nossa palavra. Eu percebo muitas pessoas usarem a palavra de uma maneira leviana e depois se sentem vítimas da vida, como se a gente não estivesse plasmando as coisas com a palavra. Tem uma citação que eu acho muito interessante, Todos nós somos deuses com medo, por isso que a gente não chegou ainda na onipotência, na onisciência, enfim. Uma forma interessante da gente integrar essa potência geminiana é a gente se lembrar que a vida está o tempo todo falando com a gente, Esses estudos simbólicos, os estudos da astrologia, eles pressupõem que não existe caos no universo e que a vida está o tempo todo falando com a gente. Isso se acentua no momento em que Gêmeos está forte no mapa, no sentido da gente lembrar que tudo que você lê, tudo que é conversado à sua volta, pode ser interpretado como a vida falando com a gente, Quais são as leituras, quais são as coisas que têm aparecido no seu feed que chegam para você como um recado? Então, tentar, de repente, ter esse tipo de insight. Até porque a gente também está falando sobre Plutão, Plutão somando forças com Júpiter, e uma das interpretações que a gente pode fazer desse momento é a gente pegar aquilo que está um pouquinho menos explícito, aquilo que está um pouco oculto, Isso faz parte da arte do ocultismo. Bom, essa Lua Nova conjunta a Vênus também fala sobre a gente conseguir usar a nossa racionalidade e a gente conseguir usar o diálogo dentro das nossas relações. As relações humanas, as relações afetivas, todas as relações que nos cercam também são um tema bem sublinhado aí nesse momento de Lua Nova. E é interessante a gente conseguir dialogar, pra dentro dessas relações, em relação àquilo que incomoda a gente, enfim. Outros dois insights que eu acho interessante trazer para vocês nesse momento é essa quadratura que está se acentuando entre Marte e Plutão. Marte seria o deus da guerra, o deus das iniciativas, o deus do sexo, e Plutão seria o deus do submundo, o poder da dominação, o poder no geral, o regente daqueles temas que estão ocultos. E esses dois fazendo uma quadratura, isso é uma tensão um pouco preocupante, vamos dizer assim, em termos coletivos, em termos de guerras, em termos de manipulações que vão sendo feitas. A gente tem visto no Brasil as grandes manipulações mesmo, que são tramadas aí por quem está no poder, principalmente no Legislativo Federal. Então esse é um momento complicado em termos de conflitos e de guerras, Então se por um lado a gente é convidado ao diálogo, por outro a gente é pressionado à ignorância, à agressividade. A gente tem visto essas coisas acontecendo, Mas a gente tendo consciência desses movimentos, a gente pode usar o melhor dele. E o melhor de uma quadratura, de Marte com Plutão, é a gente conseguir cortar algumas situações que precisam ser cortadas, a gente conseguir olhar para algumas situações que a gente tem dificuldade de olhar. Mas não tenham dúvida que essa é uma tensão que se apresenta no céu, um movimento de tensão no céu. Quando a gente está falando de pessoas que não estão inclinadas para a evolução, que aparentemente não estão inclinadas para o autoconhecimento, é muito mais fácil esses momentos serem vivenciados na sombra. E a sombra é a agressividade, é a manipulação. Então se você não pode controlar esse tipo de situação, pelo menos enxergue para que esse tipo de ímpeto, esse tipo de energia não te domine. O último insight que eu gostaria de trazer é que essa Lua Nova, Sol, Lua e Vênus estão fazendo quadratura para Saturno em Peixes. E isso significa que é um dos momentos do ano, um dos vários momentos, porque esses ângulos eles se formam com uma frequência grande, é um dos momentos em que a gente
é coletivamente empurrado para o amadurecimento em termos da espiritualidade, em termos de entender as dimensões que a gente não consegue assimilar com a lógica. Esse chamado, eu tenho falado muito aqui, isso é um chamado coletivo, para que a gente volte a acessar o simbólico, para que a gente volte a acessar o intuitivo, para que a gente consiga integrar isso com o nosso conhecimento empírico, com o nosso conhecimento lógico. Não tenho dúvidas que esse momento a gente está sendo cobrado de responsabilidade, de crescimento enquanto coletividade. Não vamos nos esquecer que Netuno está fazendo um sextil para Júpiter e um sextil para Plutão. Então, assim, isso um insight interessante para a gente tirar disso é justamente essa questão toda da espiritualidade que eu trouxe, e especialmente um lembrete para que a gente não perca a fé, né? Não tá tudo entregue, entendeu? Isso são convites para que a gente consiga melhorar. E, assim, na minha visão pessoal mesmo, não existe caminho que não seja o caminho da evolução. Existe a evolução e existe a procrastinação da evolução. Não contente aí com esse recado todo, eu quis tirar uma carta de tarô nesse momento para trazer para vocês, para que a gente consiga olhar coletivamente para esse arquétipo e que ele possa nos inspirar. E a carta que veio é a carta do Mago, que seria uma evolução da carta do Louco, né? Então, enquanto o Louco ele é essa criatura que está vivendo num mundo abstrato e que ele está só se jogando e que ele tem uma existência quase etérica, né? É como se ele tropeçasse e caísse desse precipício, e ele cai na carta do Mago, que é o arcano número 1, e que fala de a gente ter todas as ferramentas, os instrumentos para colocar no mundo, para colocar na matéria, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Então isso se soma a essa mensagem aí da fé que eu falei, né? A gente tá com tudo na mão, então as escolhas cabem a nós, né? Cabe a nós dizer o que tem que ser dito, cabe a nós pressionar quem tem que ser pressionado politicamente. Enfim, é isso, galera. Obrigado pela atenção até aqui. Deixe seu like, mande para quem você sabe que se interessa por isso, e quem precisar, minha agenda para leitura de mapa, para leitura de tarô, tá sempre aberta. Beijos!